Fala sócio, tudo bem? Vamos aí para a análise do quarto trimestre de 2020 da Movida, lembrando que isso é um vídeo sem edição, um take só, então perdão por qualquer tropeçadinha, foca no conteúdo que é o mais importante. A Movida é uma empresa muito pouco coberta no mercado e eu acho que tem um motivo para isso. Eu arrisco a dizer que é porque é um tanto difícil, um tanto complicadinho aí de entender como que é o case dela, apesar de muito rentável. Eu já gravei um vídeo, eu não vou me alongar muito, só quero trazer um básico aqui de como que ela funciona. Eu já gravei um vídeo, ficou bem longo, ficou mais de 40 minutos. É o típico vídeo que eu sabia que ia ter pouco view, porque é difícil de fato alguém se interessar por um setor que é mais complexo, né? Existem tantos setores na bolsa, para que eu vou me interessar especificamente por esse que é mais complexo de entender, tá? Mas o setor em si ele é muito rentável, ele é bem interessante, né? E a grande confusão das pessoas é achar que, na verdade, a Movida, a Localiza, a Locamérica, locadoras de carro, né? Elas fazem dinheiro com venda de seminovos. Mas, na verdade, não. A venda do seminovo, ela é basicamente para bancar a operação. Então, rapidamente, como que funciona? As locadoras de carro, elas compram um carro com muito desconto. Então, tem um carro lá valendo 100 mil. Elas compram por 60 mil, porque elas compram em larga escala, elas têm benefício fiscal, elas têm benefício de CMS, elas têm benefício de IPVA, então elas pagam bem mais barato. Então vamos supor, comprou por vale 100 mil, ela comprou por 60 mil. Aí ela roda esse carro por 2, 3 anos, né? Ela aluga, então o cliente tem sempre uma boa experiência, porque pega um carro novinho, limpinha, aquele cheirinho de novo, né? Uma bela de uma experiência. Depois de 2, 3 anos ela pega isso e vende no mercado. E entra uma grana preta no caixa dela, por isso que gera essa confusão. Só que entra quanto? Como já utilizou por 2, 3 anos, ela vai vender aproximadamente pelo mesmo valor que ela comprou. O carro valia 100 mil, ela pagou 60 mil. Daqui 2, 3 anos ela vende por 60 mil. A intenção dessas locadoras não é ter lucro com a venda do carro, não é ter lucro. É meio que se bancar para eles não pagarem muito imposto em cima disso. Elas só querem esses 60 mil de volta para comprar um novo carro. E elas ficam nesse ciclo. E por que elas tomam muita dívida, né? Eu estou resumindo a história aqui para você, né? Por que elas tomam muita dívida? Que é justamente para ter o maior crescimento possível da frota de carro. Elas querem dominar esse mercado. Só para você ter uma ideia, hoje 70 e poucos % do mercado está na mão da Localiza, da Locamérica, que é a Unidas, né? E a Movida. Os outros 30 e poucos %, ou 20 e poucos %, está na mão de mais de 20 mil locadoras de carros. Só para você ter uma ideia da consolidação de mercado, né? É algo bem rentável, elas estão correndo cada vez mais para consolidar mais e mais esse mercado. Quem fica atrás acaba sofrendo bastante, né? Porque não tem tanto poder de escala, né? Não tem tanto poder assim de barganha para conseguir comprar carros mais baratos e acabam... por isso, é uma consolidação natural do mercado. Eu tenho muito poder de escala, eu tenho mais chance de consolidar. Quanto mais eu consolido, mais poder de escala eu tenho, né? É isso que está acontecendo nesse setor, tá? Agora, ela foi uma grande surpresa. 2020 foi um baita de um ano para a Movida. Foi um baita de um ano porque é completamente contraintuitivo, né? Um ano que está tudo fechado, que as pessoas não viajam, que não estão utilizando o carro, que não está tendo reunião. O que eles fazem? Receita líquida supera a marca de 4 bilhões para 2020. Desculpa. Frota final, 118.285 carros. Das três que eu mencionei, Unidas, Localiza e ela é a menorzinha, né? Ela é bem pequenininha. Só que ela tem uma fatia boa do mercado, né? Ela é muito bem consolidada e eu vejo ela como a mais clean, digamos assim, a mais limpa, digamos assim, porque ela tem todo o lance de meio ambiente, de práticas ESG, de novos talentos. Ela carrega, né? Ela carrega um poder da marca em si que eu acho mais interessante do que as outras. As outras atendem bem, as outras têm mais demandas, as outras têm mais escala, as outras têm tudo, mas não sei, a Movida ela tá vindo com uma marca que encanta mais do que as outras. É interessante, né? É completamente subjetivo, isso não se reverte exatamente em números, mas ela traz essa imagem que é uma empresa sustentável, que é uma empresa
que valoriza a sua equipe, que valoriza o fornecedor, que valoriza o meio ambiente, tudo mais. Então a marca está crescendo bastante, isso, a digitalização e inovação também dela é bem interessante, tá? Então isso pode sim no longo prazo se reverter em bons números, tá? Captação aqui, isso foi em janeiro, tá? Captação de 500 milhões de dólares em bonde vinculado à sustentabilidade com prazo de 10 anos e taxa de 5,25% ao ano, com uma meta de redução de 30% na emissão de gás carbônico. Então é isso que eu falei, né? Ela é uma empresa muito mais relacionada a essa parte de sustentabilidade e não só no papel, né? Ela põe isso em prática mesmo. Destaque por linhas de negócio, então ela se divide em 3 linhas de negócio: o RAC, GTF, seminovos. O RAC é Rent a Car, então alugue um carro. É o aluga do carro, é aquele que você chega no aeroporto, eu preciso de um carro aqui por 2 dias que eu vou viajar e depois você devolve, é isso, né? O GTF é gestão e terceirização de frota, então é quando você tem uma empresa, eu preciso de 20 carros aqui para os meus vendedores, a gente fecha um contrato de 3 anos. Então recorde na taxa de ocupação do RAC, é bem interessante essa taxa de ocupação, porque aqui se deu 78,9, então 21 tô ruim de conta, hein, gente? 21,1, tá certo? Tô lerdo. 21,1% do tempo o carro está sendo lavado, está sendo vistoriado, não está sendo alugado, né? E o que é muito bom, né? Se você parar para pensar num dia de 24 horas, 20% do tempo seria aí aproximadamente 4 horas. Ou seja, por 20 horas, 19 horas, o carro está sendo alugado. É um baita de um número, tá? É um baita de um número. Quando você pega para alugar por 3, 4 dias, você melhora muito essa taxa de ocupação, porque você fica por 3, 4 dias alugando ali 100% do tempo, tá? Por sinal, é o que acontece no GTF, né? O GTF, o carro GTF, né? Gestão e terceirização de frota, ele fica alugado lá, então a taxa de ocupação do GTF é muito maior, porém, em contrapartida, a mensalidade do GTF é menor. Então eu não consigo vender a diária para o GTF no mesmo valor que eu vendo no Rent a Car. Rent a Car eu vendo um dia, no GTF eu fecho um mês, obviamente que cada dia desse um mês vai representar menos, eu vou cobrar menos do meu cliente, tá? Então fechar aqui uma média na receita por carro de R$ 2.268, bem interessante, tá? Seminovos, expansão de 11,4% no ticket médio. GTF, fechamento do ano com frota de 47,2 mil. Então, o RAC, eles mantiveram a frota, tá? Basicamente mantiveram a frota, 71 mil carros para aluguel. Já no GTF, eles conseguiram aumentar aqui 8.500 carros, tá? Então, eles estão crescendo. Então, um pouquinho aqui da carta de administração. Como o check-in no RAC e as vendas do seminovo. Por que eu marquei isso? Aqui, avançamos ainda mais no digital com o check-in no RAC e as vendas seminovos. Isso é bem interessante porque eu assisti algumas palestras não, né? Algumas entrevistas com o Renato Franklin, que é o CEO da Movida. E ele comenta exatamente isso, né? As pessoas não ficavam pensando, não vou vender carro, né? Não vou vender seminovo online, ninguém vai comprar. Só que quando chegou a pandemia, ele falou, gente, a gente não tem outra opção. Vai ter que vender online mesmo, vamos ver o que dá. E foi um sucesso. Então eles prepararam o ambiente digitalmente e eles conseguiram vender isso no mercado, tá? Geração de caixa, então, medida pelo EBITDA. Essa empresa é interessante se avaliar pelo EBITDA, tá? Porque ela tem muito efeito não caixa, que é depreciação, amortização, tá? Então atingiu 895 milhões em 2020, uma alavancagem de 2,7 vezes. Ela está muito tranquila nessa alavancagem, tá? Então, tanto que ela tem de dívida versus o EBITDA, tá tranquilo, 2,7 é normal aí. Acho que até 4 vezes nesse setor seria aceitável, tá? Se você não está entendendo o que eu estou falando de contabilidade, né, eu vou te fazer um convite. Aqui embaixo tem um link para o meu e-book. Lá eu explico contabilidade para investidores, né, o que você precisa saber para analisar um balanço, além de muitas outras coisas nesse e-book também que eu acabei me empolgando bastante, tem 54 páginas, é gratuito, tá? Você baixa, dá uma estudadinha e aproveite, beleza? Seguindo aqui então,
Anunciamos em janeiro a aquisição da Vox Frotas, então eles estão querendo atingir aqui um mix de carro mais premium no GTF. Então provavelmente para alugar para executivo, né? Você é um diretor executivo, às vezes eles não tinham esse carro mais premium para entregar para as empresas, agora eles têm, né? Então você é um diretor executivo ou algo do tipo, você é presidente da empresa, você vai usar sim um carro de aluguel que é muito bom, né? Então você vai chegar de Mercedes no seu cliente, olha que chique, né? Que delícia. Vamos lá. Somente no quarto trimestre captamos 800 milhões em debentures, fechando o ano com um caixa de 1,7 bilhão. Só que em janeiro de 2021 eles já deram essa paulada aqui de 500 milhões de dólares para 10 anos, tá? No custo que a gente tinha visto de 5 ponto alguma coisa por cento. Então a primeira locadora de automóveis a fazer parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial B3, ISE, Índice de Carbono Eficiente B3 e por aí vai, né? Então você vê o tanto que eles focam aqui nessa parte de ESG, que é o Environment, meio ambiente, o social e a governança. Eles focam muito nesses três, tá? Eles focam muito nesses três. Você vai ver que grande parte é liderado por mulher, por negros e pardos, tem bastante idoso trabalhando, né? Então, uma empresa muito bacana de trabalhar. O Renato Franklin aqui, recomendo vocês darem umas olhadas assim, numas entrevistas desse cara. Ele é bom mesmo, tá? É bem legal ver ele se apresentando a empresa. Então você vê a receita líquida. Vamos aí para o quadrinho quase que final, né? Não é final, não. Ainda tem o resultado consolidado para mostrar, tá? Então os destaques financeiros, então, eles conseguiram no ano de 2020 cresceram 6,5%, um resultado bem expressivo, e o lucro líquido, que não é lá muito importante para essa empresa, já que ela tem muito efeito não caixa, né? O lucro líquido ele teve aí um crescimento de 2,5%, mas só mostra que a empresa está de fato saudável. E eu gosto demais, né? Por ser uma empresa muito endividada, ela mostra muito detalhe da dívida. Então se você der uma olhada aqui nessa linha, spread ROIC versus custo da dívida, então ela tem um custo, né? Por exemplo, eu pago 5% ao ano da dívida que eu tomo. Agora, eu tenho que rentabilizar essa dívida que eu tomo, né? Então o case dela é esse, trazer dívida, rentabilizar essa dívida, né? O case dessa empresa é muito forte, né? Leva a dívida muito em conta. Então eles colocam esse spread entre o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, e o custo que eles estão pagando dessa dívida. Então, às vezes eles têm uma dívida de 5,25, mas eles conseguem um ROIC de 10%. Então você vê que mesmo em 2020, que foi um ano difícil, eles mantiveram esse spread positivo, 4,7 pontos percentuais, ou seja, eles ainda estão rentabilizando muito mais do que eles estão pagando de juros da dívida. Seguindo aqui então, taxa de ocupação versus diária média. Aqui você vê que eles sobreviveram, né? A taxa de ocupação foi excelente no quarto trimestre de 2020, foi excelente, né? 84,4%, a gente está falando do RAC, tá? Agora, essa diária média, ela apesar de ter se mantido em linha, eles estão perdendo dinheiro aqui, tá? Eles bateram sim o recorde, mas R$ 84,00 de diária média, versus 83 de 2019, o real perdeu valor, né? Então eles perderam um pouquinho aqui, mas acabaram compensando na taxa de ocupação. Então eles alugaram mais, por isso que eles conseguiram uma receita maior. Receita bruta média mensal por carro, por frota média operacional, então eles aumentaram bastante. Você vê que o segundo trimestre foi ladeira, né? Foi ladeira mesmo, mas eles conseguiram recuperar. Então por isso que no ano eles ainda se mantiveram positivo, bateram um recorde aqui. Então que ano para Movida, né? Recorde atrás de recorde. Olha outra coisa aqui, frota média operacional versus números diários, outro recorde. Então um baita ano, né? O número de diárias aqui, um baita ano para a Movida. É nessa hora que você vê qual empresa está preparada para a crise, qual empresa está indo bem. Eu vou pular aqui um pouquinho, né? Porque eu nem tenho mais coragem de chamar esse tipo de vídeo de jogo rápido. Antes eu chamava de jogo rápido, mas eu vou falando muito, então eu desisti de chamar de jogo rápido. É jogo meio rápido, vai. Não é aquela análise completa, mas é rapidinho, vai. Endividamento, então, aqui você vê que aumentou a dívida líquida. Mas quando você vai no cronograma, quando você pega uma empresa muito endividada, tá? Isso vale para qualquer análise, qualquer estudo aí de empresa. Quando você pega uma empresa muito endividada,
é importante que você saiba analisar a dívida, né? É importante que você saiba estudar essa dívida. E esse é inclusive um dos tópicos, uma das aulas que eu dou no curso A Jornada Completa, né? Que eu vou abrir inscrição aí, não essa quinta, próxima, né? No dia 11 de março, né? Eu abro inscrição aí para a turma. Inclusive uma das aulas aí que eu comento sobre como estudar a dívida. Você tem que dar uma olhadinha quanto que paga de dívida, qual que é o cronograma, e você vê que eles deixam aqui bem claro, né? Cronograma de endividamento, quarto trimestre de 2020. Eles têm em caixa 1,7 bilhão. Aí você vai ver que em 2020 eles já vão ter que pagar 1 bilhão. Então vai sobrar 700 milhões. Em 2022, eles têm mais 1 bilhão para pagar. Ou seja, faltou. Só que eles têm uma geração de EBITDA, né? Eles têm uma geração de EBITDA. Então essa dívida líquida sobre EBITDA está dizendo que em 2,7 anos ela consegue, só com a geração de EBITDA, né? Que é o lucro operacional, né? Que é o caixa operacional dela. Só com a geração de EBITDA ela consegue pagar toda essa dívida em 2,7 anos. Então está tranquilo, tá? É uma dívida bem controlada. Eu acho que para finalizar aqui, então, a gente pode passar do resultado consolidado, né? Aqui um pouquinho sobre o perfil dos colaboradores que eu tinha comentado. Então você vê mulheres 45%, pardos negros 45%, pessoas acima de 50 anos 4%, perdão que eu chamei vocês de idosos, não são, né? É a maior idade, né? É a idade maravilhosa aí que daqui a pouco a gente chega também, fica tranquilo. Perfil de liderança, quarto trimestre 2020, mulheres 36% na liderança, partes negros 30%. Então esse tipo de ação, né, ela é muito sustentável, ela entra com um bom índice de ESG. Se você não sabe o que eu estou falando, vou deixar um linkzinho aqui em cima para você dar uma olhada. Então aqui o histórico da demonstração de resultado que eu queria trazer aqui para você. Mas antes eu vou te pedir um favorzinho, né? Se você está gostando desse vídeo, ajuda a entregar para mais gente, deixa um likezinho aqui, porque isso o YouTube entrega para mais gente. E compartilhe no seu grupinho de WhatsApp, de Telegram, compartilha lá, né? Fala, tem essa empresa aqui que pouca gente fala, tem esse cara falando, né? Vê o que vocês acham, é bem interessante, tá? Compartilha lá e se inscreve no canal, né? Para mais vídeos como esse, eu vou continuar cobrindo os resultados do quarto trimestre de 2020. Você se inscreve, toca o sininho e bora, né? Bora seguir aqui. Então, você percebe a evolução, o histórico de demonstração de resultados, né? Então, receita líquida vinha aqui, desde 2017, tá? Isso aqui é primeiro trimestre de 2017. Aqui na última, não sei se está dando para você enxergar, é o quarto trimestre de 2020. Então aumentou bastante, né? De 198, você vê que vinha muito linear. Quando chegou aqui primeiro trimestre de 2020, eles praticamente tinham batido o recorde de 325 milhões de rent a car de receita, tá? Só que segundo trimestre de 2020 deu aquela despencada, não teve como, né? Só que no quarto trimestre de 2020 eles voltam então a bater recorde. Aí a mesma coisa para o GTF, a mesma coisa para os seminovos e o consolidado, né? Se você olha aqui nessa linha rosa, você vai ver que tudo isso aqui embaixo é o consolidado. Então receita líquida aqui, primeiro trimestre de 2017, 619 milhões. Crescendo, sempre crescendo, chegou, isso que é interessante, tá? Perceba, no segundo trimestre de 2020, a receita foi a receita não despencou, pelo contrário, foi quase que um recorde. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Foi nos seminovos, provavelmente, né? Então o GTF nem alterou, porque você tem um contrato de longo prazo no GTF, né? Essa é a vantagem. O Rent a Car sofreu bastante, mas os seminovos deu aquela salvada, eles conseguiram vender bastante, tá? Então eles finalizam aqui o ano com um recorde de receita, então parabéns para a Movida, mandou benzaço em 2020, uma empresa muito coberta, não entendo porquê, eu acho que é porque é meio complicadinho mesmo, esse RAC, GTF, seminovos, como que ela gera caixa, que você tem que considerar o EBITDA, esse tipo de coisa acaba dando uma complicadinha na empresa, mas é uma excelente empresa para você dar uma estudada, vale muito a pena, não só ela, como todo o setor, tá? Sócio, então, última coisinha aqui, se você tiver interesse, no dia 8, 9, 10 de março, vai ter o workshop Investir é Preciso, vai ser um evento incrível, tá? Já tô com o conteúdo preparado aqui, vão ser lives completas, gratuitas, para se inscrever
Basta você se cadastrar aqui no link que está na descrição, tá? E sócio, espero te ver lá. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo.